Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Alô, alô, amigos! Estamos começando agora o nosso HTV Esporte. Você ligado com a gente, é a segunda edição desse programa que já está sendo o maior sucesso. Em todas as plataformas digitais, HTV Digital chegou para ficar. E o HTV Esporte está aqui recebendo um convidado para lá de especial, nossa equipe reunida, Capitão Hidalgo e também Eduardo Vieira, e o nosso convidado hoje de muita categoria, hein, Capitão? Maconha. Ademir Alcântara. Primeiro, Ademir, obrigado por aceitar nosso convite aqui, viu? Obrigado, Marcelo. Obrigado eu por ter me convidado para participar com a nossa lenda, o Capitão Hidalgo, né? Eduardo, prazer estar aqui com vocês e falar do que a gente mais gosta, que é de futebol, né, É de Capitão? futebol, né? Eu só sinto não poder ter jogado com o Capitão. Teria sido, com certeza... Não, vou muito fazer melhor o pra- inverso. É. Vou fazer o inverso. Então, É isso. e, Aí- ó, na chegada... Aí não ia ter meio de campo melhor do que esse, viu? Não tem. Ia dar um, Você coloca ali, ia ó, dar uma você ciumeira. coloca os dois e o Alex no meio, você tava bom. Nossa tava? Senhora. Que é isso aí? 3 fases, hein? Meu Deus do céu. E olha, eu sou testemunha de uma coisa aqui para vocês que estão em casa agora. O capitão chegou, Eduardo, chegou. O Ademir tinha chegado aqui uns 5 minutos antes. O capitão chegou e só tava faltando para mim um chapéu aqui. Eu disse, capitão, nunca vi de chapéu, só que para esse eu tiro o chapéu. Ah, O capitão obrigado. Hidalgo fala isso, Hidalgo? É, Isso aí não. para Ademir, mas Olha, vocês é uma honra, né? Uma lenda. Antes de aí mais nada, falar. porque esse programa ele vai resgatar, já que o Ademir está aqui, a história do retorno do Coritiba Há exatos à 30 anos, primeira capitão. divisão, tão sonhada, porque É. é bom que se explique, estamos aqui até para isso, vamos falar de um momento, sim, está lá na porta da esperança, mas eu prefiro, já que o Ademir está aqui, é fazer uma reverência a ele e uma referência àquele momento, não é, Eduardo, que nós vivíamos. O Coritiba, em 89, que teve um grande time no gramado, ele teve um problema, porque foi contra os ditames da política futebolística, acharam de entrar na CBF com Mandato de segurança. mandato não pela Justiça Desportiva, foi pela Comum, Sim, pela e comunidade. a CBF não admite, eles Tinha uma falam que é liminar a na mão, FIFA, e pela liminar isso não aí, jogar. foram lá querer brincar É. e rasgaram a liminar. E aí, Esse foi o problema. E aí, capitão, os jogadores na época, nessa época o Ademir estava em Portugal, inclusive. Estava lá, nós Os vamos falar jogadores da sobre época isso. pediram para os dirigentes, não, temos time para ganhar em qualquer lugar. Mas eu Vamos jogar, estava, vamos eu ganhar. estava em Juiz de Fora, Pois é. segurando um microfone na mão e não Esperando, aparecia não ninguém. apareceu. Porque o certo era o capitão do time na época chegar e ir lá na mesa do representante e mostrar, justificar, mas teria que ir no estádio. É. E eu quero lembrar mais, hein? Ricardo Teixeira disse a mim, quando em 89 deu esse reboot todo, eu estava em Roma, no sorteio da bola da Copa do Mundo, já tinha tido um problema, né? Nós já tínhamos tido aquele problema sério de 85, aquela coisa toda ruim, né? E eu fui para cima dele e falei, qual é o problema que tem com o futebol? Você sempre teve um respeito nosso. Ele fez a campanha dele aqui na Federação Paranaense de Futebol. E aí ele falou o seguinte, não fique triste comigo, porque ele estava chegando na CBF. Ele estava chegando, 88, Chegando diferente. 88 foi lá e ele pegou a seleção brasileira, que não sabia nada. Ele pegou para... Assim, foi mal, né? A seleção não foi bem. Então, eu quero dizer o seguinte, ele chegou e falou, eu liguei para o governador na época, Álvaro Dias, o Álvaro tinha prometido colocar avião para levar o Álvaro, tem políticos lá, lá em Brasília querendo colaborar também, o Coritiba foi irredutível, porque eu achava que tinha aquela liminar que não valeu nada e nós lá da imprensa parado lá e o time não chegou. E os Muito bem. jogadores aqui Custou- pedindo jogar para entrar no ônibus. Não Vou deixaram. chegar na época agora do Ademir. Agora, custou esses 6 anos que eu faço questão nesse momento de entrar na história, na vida desse cidadão hoje que jogou um futebol, meu Deus do céu, brilhante, foi o propulsor, a mola propulsora tecnicamente, taticamente, para ganhar aquele 95, a Série B tão disputada, e ele foi um personagem. Inclusive, o time era mais ou menos, também não vamos dizer assim, ele instruiu,
Estava o Alex também junto por ali, É. todos. Eu quero dizer para você que teve um jogador lá que ninguém fala dele. Uhum. Aquele loirinho, qual é o nome dele? Daniel? Que fazia por Lado dentro. direito? O polaco? Não, ele está para vir aí, não Não, sei. Era pô, esqueci o nome dele. Daniel? Não é Daniel, não. Ele jogou, acho que até no União Bandeirantes, veio para cá. Polaco. Polaco. É. Esse polaco foi um jogador inteligente. Olha quem eu vou lembrar, porque eu vivi intensamente em um polaco importante 95. ali. Eu fui em todos os jogos de 95. Mas o Ademir pode falar, porque foi a mola propulsora dessa subida à primeira divisão. Foi um espetáculo, mas foi sofrido 6 anos por erros administrativos e clube. E agora vamos esperar que tenhamos sorte, né, Ademir, para que venha essa E uma sequência da essa nova chance. Bom, primeiro, antes até do Eduardo falar, Ademir, desse tempo todo, quando você chega, porque você chega já da montagem de todo aquele elenco, né? Que depois teve diversos jogadores da base, inclusive, entre eles o Alex, talvez o principal destaque, o capitão lembrou, mas tinha jogadores de qualidade como o Dirceu, Paulo Sérgio, né? Jogadores de muita condição ali. Gralac, Zambiá. Gralac, né? O Zambiás. O Didas fez parte desse elenco, já com experiência, né? Muitos jogadores de qualidade. E lá na frente aí, como ele disse, o Polaco, daí o Brandão, o Jetson, o Pachequinho, né? Muitos jogadores de muita qualidade. Mas quando você chega, Ademir, é a montagem e o sonho muito grande. E aí, nessa sua chegada, como é que foi o papo? Como é que foi o início ali, Ademir? Já se imaginava que vocês poderiam... Porque era, como disse o capitão, era um sonho, mas ia para o sexto. E tem o Carpegiani, é bom falar do Carpegiani. Carpegiani realmente foi o nosso professor, né? Uma pessoa espetacular, um treinador realmente que eu tive que foi um dos grandes que eu peguei, sabia tudo de futebol e além de ter sido um jogadorzaço de primeira, né, capitão? Foi jogador maravilhoso. E ele conseguiu montar um time, Marcelo. O Curitiba atravessava um momento muito difícil, o capitão lembra bem. Nós chegamos aí, cheguei já, o clube já muito desestruturado financeiramente. Chegamos a ficar quase 3 meses com o salário atrasado, havia ameaça de greve, mas nós, mais experientes, puxamos a fila e falamos que greve não adiantava nada, porque a gente precisava ganhar os jogos para poder, daí sim, cada vez mais forçar a diretoria, correr atrás de patrocínio, correr atrás de dinheiro para sanar as despesas com os jogadores. Mas foi um momento realmente muito difícil, o clube, a gente viajava muito de ônibus, chegamos a ir para o Rio de Janeiro de ônibus para poder jogar contra o Bangu. E o Bangu, lembra? Isso, para chegar em Bangu, viu, Marcelo? Para chegar em Bangu. Para você ver, imagine hoje, hein? Difícil, né? Hoje, no Campeonato Paranaense, eles viajam de avião. Então, realmente, é uma mudança. Imagine mais anos atrás. Curitiba melhorou demais, né? O capitão tem acompanhado aí. Mas a época difícil, mas a união do grupo que nós tínhamos era muito grande. E hoje eu faço um comparativo com o grupo de hoje, né? Eu acompanho lá. O Curitiba está numa união, capitão, muito grande. Os jogadores são muito unidos. Quem falou isso foi o Cláudio Marques. Isso, junto com o Moser, que é um comandante, assim, um cara que tem os jogadores, tem o grupo na mão. É um trabalhador realmente, o cara está lá cedinho, ele prepara treinamento, ele tem o CT sob controle, ele trata todo mundo igual no CT, desde a pessoa que arruma ali o campo até o presidente da SAF, ele trata todo mundo igual. Então, essas coisas, junto com o nosso diretor, né, o William Thomas também, o Jorge Andrade, são pessoas assim que têm... O Jorge Andrade, o pai dele foi aquele lateral... Lateral esquerdo que jogou no Internacional. Eu lembro dele. Então, o pai dele eu conheci bem quando estava no Internacional, e eu conheci ele com 10 anos de idade. Isso. Eu conheci o pai dele, ele tinha uma loja no Beira-Rio, a gente ia comprar camisa com o pai dele. E eu conheci o Jorge Andrade com 10 anos de idade, agora fui reencontrá-lo aqui, ele com 50 anos e eu com 62. Então foi uma satisfação muito grande conversar sobre o pai dele também, né? E eles têm assim uma liderança muito bonita dentro do CT, que eles tratam todos iguais, isso é muito legal. E essa união do grupo, capitão, você sabe, quando o grupo é unido é importantíssimo, às vezes supera até assim melhores jogadores que às vezes não têm essa participação assim de poder ajudar quem está fora, torce para quem está dentro. O importante é o grupo ganhar. Isso aí hoje no Curitiba está fazendo diferença. Uma das mostras, né, que a gente vê dessa união é que quando um faz gol, o reserva vai abraçar, né? Então vibra junto, quer dizer, não há aquela... A competição ela existe para ver quem é o titular, natural. Mas não existe uma
uma vaidade de não, eu merecia, ele não, Isso. coisa desse jeito. E- Muito legal. pelo contrário. E isso aí pode ajuda. até ter jogador que às vezes não está satisfeito de estar na reserva, que o capitão sabe que isso aí é muito normal também. Ninguém gosta de ficar na reserva. O cara está insatisfeito, mas ele está torcendo para o time ganhar, para o grupo realmente poder subir, que subindo valoriza todo mundo. Valoriza todos, né? Então, como foi nós em 95, né, capitão, que nós conseguimos o acesso depois de 6 anos. Você lembra de aquele divisão, jogo em Mogi Mirim, na parte final? o último jogo, né? É, né? Não, depois Depois veio o Cor Atlético aqui. Isso, Em Mogi Mirim estava um drama lá, lembra? muito. O Pedro Rocha era o técnico deles lá. Do Mogi Olha, Mirim. o Pedrinho Tinha jogado aqui, né? tinha jogado grande Pedro e deu problema, negócio de arbitragem. Ali estava se Aliás, foi quase jogando uma toalha. Foi um ano muito difícil vestiário. de arbitragem. O aqui. Carpegiani pediu para sair. Eu tenho dúvidas se pediram ou ele pediu, porque ele já achava que estava desgastado e entendia que poderia não chegar. É, Mais ou menos assim, né? mais ou menos. É, o Teve momento, isso mesmo, Ademir? Como é que foi a internet? Teve, mas o nosso grupo era Tá vendo? fechado, era muito unido e a gente não deixava as coisas muito sair para fora. Mas ele chegou a falar com vocês, você, por exemplo, dos jogadores mais experientes, ele chegou a falar que estava querendo. Ele na verdade, ele não gostou de algumas atitudes que a diretoria tomou e ele se sentiu assim desprestigiado. o Mauad E liberou. nós, jogadores, queríamos que ele ficasse. Fomos falar com ele para ele rever a situação, para ele continuar, porque ele foi muito importante para todos, né? Até a subida de divisão ali teve muito do dedo dele, da montagem do elenco, né? Mas essa de Mogi que você falou, então, foi na fase classificatória, né? Na Não, final, na parte Aí, final. não, foi nas fases finais já. Ah, Sim, na na parte parte final. final. E interessante, né? Subiram e tal. Interessante que Estava lá no estádio, lá. de 24 times subiam 2 só, né? 24 equipes subiram os dois. Aliás, eu fiz essa indagação ao presidente Ricardo Teixeira em um jogo em Buenos Aires. Calma, tranquilo. Falei, como tranquilo? Tem o garoto lá que jogava no Mogi, o goleiro pegava tudo. Falei, o cara pega tudo até dentro do gol, presidente. Como é que vai subir os dois? E o Mogi tinha um baita time, né? E o Mogi tinha um baita time também, né? Não, pô, o que só tinha, né? É. Essa Ceará. lembrança, pô, é uma lembrança que, vou te falar, Foi viu? muito E desgastante tem mais, hein? recuperar. Posso dizer, Pode, por favor, João. eu vou abrir o jogo hoje, não sei se o diretor, não está aqui, o diretor já foi embora, né? Eu acho que ele está sempre assistindo, mas arrisca. Então, arrisca. Carpegiani foi embora. Aham. Quem vem? Quem? Quem vem? E nós Eu joga- tinha estado nesse jogo lá em Buenos Aires, Carneiro é testemunha, Carneiro Neto, estava comigo, estava o Clécio, meu filho, e estava um personagem lá chamado Lori Paulo Sandri. Floripa, Ele estava lá, foi com a gente para ver o jogo do Brasil, está lá. E aí estamos jantando, 3 horas da manhã, não se falou nada. Voltamos e um diretor ligou para mim que iam trazer o... Qual é o de Gainete? Gainete. Gainete estava crescendo, estava bem. E tinha uma reunião na sede da Irmauad. Ele mais ou menos vai lembrar disso daí, o Ademir, porque a gente estava enfonhado, porque já acabava o jogo, nós estávamos tudo no forninho. Estava tudo jantando. Lá escalava tiro. eu lembro, eu fui bastante. Naquele tempo. Então, lá- Hoje não mais, né? Hoje não mais. E aí, o Irineu me liga, falecido, que Deus o tenha. Irineu Calufrão. Falou, Hidalgo, pô, estão querendo trazer aqui o Gainete. Gainete. Você tem um nome? Aí veio a lembrança do Lori Paulo Do Santos. Lori Paulo Santos. Falei, tem um. Acho que é o mais experiente, já teve lá, não, está aqui. E deu certo o Lori. E foi o Lori que foi campeão com 2, 3 jogos, né? Ah, Porque aquele último jogo foi fantástico. Até o Auri fez gol, 3-0. Contra o Atlético. Foi não, o quarto zagueiro. o jogo foi Aquele jogo foi espetacular. espetacular. O que vocês jogaram aquela partida, o que o Pachequinho, tem que trazer o Pacheco aqui. É verdade. O que o Pachequinho jogou aquela noite foi uma coisa louca. Hidalgo, nós tivemos 3 jogadores importantíssimos naquelas situações, né? Que tiveram lesão grave. Foi o Pachequinho, o Brandão e o Dida. 3 jogadores fundamentais no time, mais experiente, né? Que nós perdemos nesse ano de que eu estive no Curitiba, 95 e 96. Se esses 3 jogadores não tivessem lesionado, eles estavam realmente jogando muita bola.
nós sentimos muito a falta. Você sabe que 3 jogadores da importância, É. de Dida, Pachequinho e Brandão, Lembrar que o realmente, Dida tinha sido campeão brasileiro lá no Curitiba no início da carreira, estava Isso. voltando com experiência. estavam quase voltando. 30 anos. E o Dida jogava tanto de meia como de Você segundo vê que volante. Não, não, você vê como é que é o esquema tático. O Carpegiani, ele gostava do meio para frente. É. Nossa, como ele jogou, né? É. Carpegiani foi um monte de jogador. Como ele jogou. Por isso que eu lembro, o Ademir era o dono do pedaço. Tinha o Alex lá, mas tinha esse polaco que fazia entrada de... Lado direito, né? Um dia, estamos abrindo aqui o jogo, porque nós convivemos juntos todo esse período para subir, como agora, né? Nós estamos nós estamos no momento para subir, e os dois. Nós não estamos nem fazendo só a avaliação do Curitiba. Aí um dia ele liga para mim e fala: "Ô, capitão, vou fazer um treino, você não quer ir ver?" Eu tinha negócio para fazer tudo. Era lá em Santa Vitória, num campo de suburbana, não lembro onde era. Mostrou o que ele queria fazer, né? Eu vi, o que você achou? Eu falei: "Você é o teu técnico?" Achei. Eu me preparei para fazer um comentário no meio antes do jogo, claro que eu não ia falar que estava vindo o treino, ia ser com o time de fora, mas não falei, ainda bem. Chega no domingo, ele muda o time. Ele mudou, eu não entendi, vem que haver. E depois ele muda o time, claro, você não pode uma dessa, né? É aquele coletivo da madrugada, né? Não vai saber, né? Mas foram esses momentos que nós vivemos em 95, de ônibus, todo lugar de ônibus. Esse ano, Ademir, foi o ano que eu tive uma experiência espetacular. Para mim foi assim, um marco na minha carreira, porque eu fui para a Rádio Cidade, com o Capitão Hidalgo e com o Carneiro Neto, exatamente vocês dois ali comandando aquela equipe. E além do futebol, o interessante é isso. A ligação, a gente falou semana passada no programa, inclusive, sobre isso já, que a ligação da imprensa com os jogadores era mais próxima. Bacana. Hoje mudou muito. Era né? muito bacana. E era muito legal. Eu E gostava aí, muito. Ademir, era o Hidalgo, acho que hoje em dia falar, o Hidalgo auxiliando muito, fazendo tudo o cara do Curitiba subir, e o Carneiro, porque também lá era uma mudança, o Petralha chegando, o Carneiro abraçou essa causa, Abraçou essa ideia, sempre, para ajudar o Atlético a subir. Aliás, a Imagina torcida, a torcida que tinha para os dois subirem. a torcida do Atlético, essa jovem torcida, teria que saber mais. Eles Carneiro Mafuz lá, falando todo dia. Mas tem que saber o que o Carneiro A também... importância do Carneiro também lá. Porque naquela hora, ninguém é dono da verdade. Você tem que levantar, pô. Verdade. Como é que é? Sem polêmica, nada. E eram 24 equipes para subir dele. Eu não acreditava. Era uma pedreira. Mas aí subiram os dois. Tudo bem, estamos na mesma brecha. Uma coisa que eu sinto, Marcelo, assim, nessa questão, é que a imprensa era muito importante para os clubes. Sim. Essa aproximação... Era dada importância. Havia um feedback, né? Um retorno das informações. Hoje não. Hoje um comenta, o outro trabalha, joga, sabe? Não tem essa... O Ademir está dentro do clube, ele não vê A repórter lá. importância era importante para o clube e para os jogadores também. Também, né? Porque a gente estava toda hora dando entrevista, que você estava mais em evidência. Hoje escolhe um ou outro para dar entrevista. A gente que está ali dentro do CT... Você também... que está no CT com a garotada, você, o Cláudio Getro, aliás, parabéns pelo Nascimento trabalho de vocês, né? Vocês não veem repórter, né? Olha, nosso tempo tinha de coletivo, tinha 300 pessoas, estava aberto lá para ver coletivo. Dificilmente alguém entra no seu É tempo para... totalmente Tem que pedir diferente. uma permissão, daí uma vez a cada 6 meses eles deixam entrar para fazer uma matéria e sair. Não dá. Até porque... Aí a distância. Mas a entrevista coletiva ela já vem pronta, né? Já, e assim, o treinador... Para as rádios. E esse é um outro negócio, né, Ademir? Que é bom a gente falar também. O treinador vai lá para entrevista coletiva, só ele. Tem muitas vezes, você foi um jogador que nunca fugiu da responsabilidade, que você sabe. Como você disse, o Mozart trabalha, faz tudo, a gente até, às vezes na transmissão, até eu falo só que o Mozart não pode fazer o gol. Se o time chega e perde o gol e vai, daí o torcedor reclama, mas o time não faz. Eu vejo que em alguns momentos, Ademir, até para todo mundo ter sua parte de responsabilidade, era legal o jogador estar ali junto na coletiva. Ser perguntado, saber, porque daí, como é que você vai perguntar para o treinador, se foi o Ademir, se você não foi bem? Treinador nenhum no mundo que não quiser perder o grupo vai dizer, não, o Ademir realmente foi mal. Não vai falar, Ele né? não vai falar, ele vai defender esse jogador. E daí acho que esse é o papel do treinador. E o jogador, infelizmente, estou dizendo de todos, mas ele foge, capitão, um pouco dessa cobrança, que às vezes até se podia se irritar um pouco com a imprensa, mas o que aconteceu? Só que vai mexer com vocês. Opa, peraí, o pessoal está me cobrando. Hoje,
Naquela Cobrado ao treinador, a responsabilidade viu, dele. né, Fácil, né? na década Até de para o jogador seria legal também? Eu acho que seria muito legal. Eu acho que o jogador teria que dar mais entrevistas, explicar mais para. E a gente está falando do geral, que não era um clube. Eu acho interessante, sim. Eu gostava de dar entrevista, tanto quanto perdia, quanto ganhava. Você tinha que explicar o que estava acontecendo na década de no 70. jogo, né? Muitas vezes né, capitão, o torcedor não entende, às vezes está se passando alguma coisa, o jogador está gripado, o jogador está assim, ninguém fica sabendo. Aqui é uma conversa boa, filho, está trazendo lá para cá. Né? E daqui a pouco ele vai falar um pouco mais, capitão. Alguns personagens que tiveram junto com o Ademir em 95. Imagina, vão tirar o chapéu para ele também, né? Sempre, né? Deixar a cara na cara do gol, hoje está difícil. Ali era o seguinte, você viajava e a imprensa, um ou outro ia na dificuldade de viajar, era difícil pagar, tal. Eles iam lá para puxar fio, às vezes passava pelo... Eu lembro Manaus, para passar lá para o campo, tinha que entrar na nossa vestiário, e gente pegando, levando, puxando fio até lá em cima. Dando aquela Os jogadores queriam pegar entrevista, porque estavam lá, eu no quarto, estava liberado. Treinamento, na época tinha o furo de reportagem. O valor do profissional era invertido. Não, você está lá o dia todo, não vai perder o furo, porque cobrava do cara se saísse uma notícia à parte. Depois. Olha, hoje não, hoje está... Hoje sai meio geral, né? E a gente se encontrava no forninho para jantar, o capitão chegava, a gente conversava, o capitão falava, Não tinha problema, né? Hoje em dia, parece que quando chega alguém da imprensa, no lugar de ter jogador, cara, vamos sair aqui. Muda. Não tem nada a ver, né? Quando é que você desceu do ônibus e com aquela coisa? Não, Falta de educação, né? Não fala nem que companheiro de trabalho. Né? Não, hoje o som, eles têm umas caixas de som também, eu digo mais pela base, né? Os meninos chegam com aquela caixa de som, aquele música alta. Até ontem eu passei lá aquela música alta no vestiário, eles iam jogar. Aí o cara perguntou, mas e essa música aí? Eu falei, no meu tempo a gente ficava era concentrado no jogo, no vestiário, baixado a capeta, voando o jogo. E era isso aí, ficar concentrado. Mas, Ademir, antes de chegar mais nesse ponto de momento, e conta você, saiu daqui, começou aqui a carreira? Eu comecei no Pinheiros. No Pinheiros, né? Foi que ano foi? 1979 eu cheguei para o Pinheiros. Você chegou a ficar vindo de Cianorte. Início daquela campanha de 84, você estava aqui ainda? Eu saí no início de 84. Você estava onde? Em Cianorte? Eu estava em Cianorte. Cianorte. Eu morava em Cianorte até os 15 anos de idade. Como é que eu apareci aqui, Ademir? Um amigo já falecido, o João Bola, eu jogava no time da escolinha dele e ele preparou eu e mais 2 jogadores. Um era o Edson e outro o Sidãozinho. O Pebinha e o Sidãozinho. E trouxe nós 3 para fazer teste no Pinheiros. E engraçado que passou os 3, né? Nós passamos os 3, né? E aí o Pebinha não aguentou ficar, ele tinha uma condição financeira melhor e tinha arrumado uma namorada e voltou. E ficou eu e o Edson, porque a minha situação era aquela, capitão. Ou era jogador ou ia ter que fazer alguma coisa que eu não sabia fazer nada. Tinha que correr atrás. É essa fome que muitos jogadores não têm hoje, sabe? Quando você tem fome, você corre atrás das coisas. Quando você não tem fome, você fica sentado, né? Isso eu passo muito para os meninos. Se você tiver com necessidade de alguma coisa, você corre atrás do jeito com a garra que você tem. Como foi a sua ida para o Internacional? Então, aí fui emprestado para Pelotas. Chegou aí a Pelotas. Cheguei a Pelotas e com o Galego, um treinador que realmente foi uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira, deu uns toques bem legal, e eu cheguei num time já montado, chegou eu mais o lateral esquerdo, o Toninho Costa, que era do Matsubara, e, encaixei no time certinho, dali, parecia que eu jogava no time há muito tempo. Era um futebol de pegada. Muito pegado. Foi um aprendizado também. E eu jogava de meia esquerda, próximo da área. Fiz 21 gols no campeonato, fui artilheiro do Campeonato Gaúcho de 1984. Você não precisava voltar, ninguém mandava você marcar ninguém, né? Deixava eu solto na frente, jogava ali na situação. Fui por empréstimo, passe estipulado na altura em 100 milhões, 100 não sei o quê. Só sei que o Internacional via Pelotas como... Aí você estourou lá no Campeonato Gaúcho, eles te viram. Me viram. Aí fui para o Inter para o lugar do Rubem Paz, que estava sendo vendido para a Itália. Estava sendo vendido para a Itália. Era uma resposta da... Belo meia, né? Isso. Eu estava entre o Grêmio e o Inter, né? Mas como o Rubem Paz ia ser vendido, eles pegaram e deram essa opção. O Internacional vai vender o Rubem Paz. E foi uma opção boa, Internacional?
Foi boa porque eu apareci, mas assim, o Rubem Paz, o negócio dele não deu certo. E aí o Otacílio era o treinador, me chamou e falou, Ademir, você vai jogar mais atrás, como 8. Puta, eu nunca tinha jogado, né? Mas, né, capitão, a gente não vai falar pro treinador, eu não vou jogar, né? Claro. Eu falei assim, Essa hora eu não quero sair do time, né? o cara era o ídolo da seleção celeste, era o ídolo tal, o cara jogava muito, Muito, Rubem, cracaço de bola. E aí eu falei, dá a 8 aqui pra mim, né? E joguei com a 8, fiz 2 jogos no Rio, eu lembro muito bem, até hoje, contra o Vasco da Gama e contra o Bangu. Fiz 2 jogos muito bons. Um empresário português estava lá, me viu jogar, e depois de uns 6 meses ele foi para Porto Alegre e me contratou. Benfica. Quanto tempo em Fui Portugal? para o Vitória de Guimarães. A Vitória de Guimarães. E daí? Fiquei 8 anos e meio lá em Portugal. E aí, o que se diz do futebol português? Não, o futebol português era, assim, muitos jogadores bons. Parecia, de fora, parecia que era fácil jogar, mas quando você entrava em campo era muita marcação, muita... estilo Série B, assim, muita Disputado, marcação, muita tática, jogo muito estudado também. O interior lá, em relação... O interior lá era pegado, porque falavam muito desse time que você foi jogar lá, né? Vitória de O Guimarães. interior, né? E o da capital tinha assim, o Benfica, o Sporting, né? O O Belenenses estava bem naquela época. Belenense muito bem. O Belenense muito bem, o Porto era um time também. O Porto, quando eu joguei contra o Porto, às vezes que joguei, era o time que foi campeão europeu, né? Com aquele argelino, Madi, Juari. Sim. Juari, o Casagrande estreou. Eu joguei com o Vitória de Guimarães e Porto 2-2 nas Antas, 75 mil pessoas no campo, estreia do Casagrande 2-2. Por que o estádio das Antas não jogou mais, não jogaram mais? O que houve lá? E eles agora mudaram, né? Mudaram o estádio, fizeram um estádio novo. Agora colocaram o estádio do Dragão agora. Porque o estádio Ainda bem que deu uma mudada legal, de Anta para Dragão. O estádio da Luz melhorou muito, né? O estádio da Luz, na época que eu joguei lá, a capacidade era para 120 mil pessoas. E aí, era uma arrumada. E cheguei a jogar com o estádio lotado lá. Aí como é que você volta para o Brasil? Como é que foi? Então, e aí eu fui para o Marítimo, fiquei 3 anos no Marítimo, no Ilha da Madeira, com o Paulo Tuori de treinador. Fiquei jogando lá. Cascamos a primeira vez o Marítimo para uma competição europeia. Naquela época ele já tinha o Série Curitiba classificar para a Libertadores, assim, o Paraná. Trabalho do autor, hein? Paraná classificar para a Libertadores, o Paulo que levou a primeira vez o Marítimo a classificar para uma Ele já tinha o Série Star naquela época, não? O Paulo Autori? O Paulo Autori sempre foi filósofo, sempre foi. Ele é muito querido em Portugal. No Marítimo, então, lá ele manda lá, né? Porque ele fez... O Marítimo fica na Ilha da Madeira. Na Ilha da Madeira. Ali tem muitos holandeses, é verdade? Ali? Tem muitos, de toda a parte da Europa. Então, é um lugar maravilhoso para se morar. Pena que tem um avião que tem que descer de 15 dias. Isso que ia dizer, né? Avião só chega de avião, né? Você é uma das pistas mais perigosas, né? Pelos pilotos, assim, É muito vento, né? Porque é muito vento e é mar e montanha, né? E o avião tem que passar no meio dá aquela... Mas 8 anos e meio, aí foi uma bela pegada, hein? Aí você volta pro Curitiba direto? Então, e aí do Marítimo eu voltei para parar de jogar. É muito interessante essa história aí, capitão. Você veio com a ideia da fazenda. Isso. Eu voltei com 32 anos. Falei, pô, eu vou parar. Fui para Cianorte. E aí fiquei 1 mês lá, fiquei 2 meses. Aí, pô, comecei a assistir os jogos. Falei, poxa, ainda dá para jogar mais um pouco ainda, né? Ainda acho que eu consigo jogar mais um pouco ainda. Aí o pessoal, não, volta a jogar, a família, a gente quer ver você jogar aqui e tal. E aí ninguém queria me contratar porque ninguém lembrava de mim mais. Aquele tempo não se tinha informação. Não tinha, era mais difícil. E aí o Nenê, que é empresário, que a gente jogou em Portugal junto, meu irmão, né, um cara... Nenê é muito ligado ao futebol português. Isso. O Nenê veio e ofereceu para o Curitiba, para o Paraná e para o Atlético. Me ofereceu. E ninguém se interessou, dizendo que eu estava velho já, que não sabia mais e tal. E aí eu não estava conseguindo time para poder jogar, para poder aparecer de novo, né? E a carreira praticamente tinha que começar tudo de novo, né, capitão? A gente sabe que 8 anos e meio é uma carreira inteira praticamente lá, né? Não tenho dúvida. E aí tinha um amigo, até o João Bola de novo, o Santo João Bola, que me trouxe para Curitiba. Ele estava falando com o Mojimirim e ele falou para o Roberto Silva, que era o supervisor do Mojimirim, ele falou, pô, Ademir Alcântara está aqui, está querendo jogar. Ele falou, não, manda ele para cá, que a gente quer ele aqui. E ele sabia que eu estava lá em Portugal, eu tinha trabalhado lá.
Aí fui para o Mogi, assinei contrato de 1 ano lá, joguei aqui contra o Curitiba, os caras me ligaram. Opa, Mas esse jogo, Aqui e tal. Eu fiquei 3 meses no Mogi Mirim só e vim. veio pra cá. mas esse jogo do Mojimirim aqui Aham. foi uma goleada. Pô, O Ademir matou a pau. demos- Essa Na época que foi o jogo, lembra? Foi um show de bola, deu um show no Curitiba na altura. O Curitiba estava assim com um time que o torcedor estava, sei que eu lembro que o torcedor chiando e tal, e nós aqui, eu e o Vair jogou junto comigo. Ivair esse do Palmeiras ou Não, do Português? O Vair do Atlético. vai do Atlético. Ah, o Ivair. O Vairzinho, estava no Mogi. Tava no Mogi, tinha o Veneno, Capone, tinha Ele é Tem, veneno. assim, o Mauro, ponto esquerdo, jogou no Corinthians, era um time muito bom também. E nós também viajava de ônibus, você vê, né? Viemos de Mogi para Curitiba, de ônibus. De Curitiba nós fomos jogar lá contra o Juventude, que tinha Galeano, esse treinador lá, o treinador que foi treinador da seleção, que era meio campo, volante. Dorival? Dorival Júnior, era um time massa. Sim. Nós empatamos lá com eles e voltamos de ônibus de novo. Aí foi que eu recebi a ligação do Curitiba para vir para cá. A gente tem algumas imagens, vamos colocar no ar já, Ademir, pra gente lembrar, mas antes, quero falar pra você. Hein, pode falar. Falar do Jetson também, que jogou comigo no Curitiba, que foi um baita jogador. Goleador. Baita jogador, Jogou goleador. no tempo errado, eu acho. Jogou no tempo errado e ele jogava muita bola, o Jetson também. Ó, legal. Ó, tô aqui, o capitão tá tomando agora, já tomei a minha aqui, tô tomando também minha água mineral Fonte Life. Por que água mineral Fonte Life? Porque é a mais gostosa, água mineral nacional, natural, da nossa terra, que é maravilhosa, a mais vendida, não é por acaso, no Paraná e Santa Catarina, e água é saúde. Não esqueça, você tem que tomar no mínimo 2 litros de água por dia, é uma média. Depende do teu peso, pode ser até um pouco mais. No meu caso, por exemplo, são uns 3 litros de água por dia. E eu tomo mesmo, de verdade, Eduardo. Já fiquei... E dá uma mudança na saúde da gente, que é um negócio impressionante. E você encontra onde você for. Em todos os estabelecimentos comerciais, Paraná e Santa Catarina, você tem. Vai no mercado, encontra a Fonte Life. Vai naquela mercearia pertinho da sua casa, encontra. Nos bares, peça água mineral Fonte Life. E Fonte Life tem mais uma coisa, viu? Embalagem resistente. Tem garrafa, ultimamente, você pega aqui, aperta, parece que começa a voga para todo lado. É uma água mineral, é uma garrafa resistente e, além disso, tem muito menos sódio, então ajuda, inclusive, para você que é hipertenso, para tomar água mineral. Água mineral é saúde. Água mineral Fonte Life. Nós tomamos aqui porque essa faz toda a diferença positivamente para a sua saúde. Ademir, vamos recordar primeiro aqui, Guilherme, como é que é o Ademir jogando futebol, né? Algumas imagens, algumas fotos do Ademir, para lembrar. Vamos ver se você lembra de quando é a foto que vai aparecer ali, Ademir, na nossa tela. Hein? Pode encher a tela, por favor. Aí, essa é de 95? Jovem, hein? 95. 95, ó. Casa cheia. Casa cheia. Estádio lotado. A torcida do Curitiba é espetacular, né, capitão? Nós temos que elogiar esse torcedor coxa branca, que é realmente diferenciado. Né? Tem mais alguma dele aí? Essa aí é Está no Pelotas. Pelota. É, isso aí, bem Um novinho. grande momento da tua carreira foi esse, foi a mudança de patamar. A Você mudança, sai do Pinheiro, porque eu vejo hoje, Marcelo, e o capitão sabe muito bem disso, que foi jogador de futebol com excelência, como é difícil essa transição base profissional. Ser lançado no tempo certo, estar preparado psicologicamente fazendo e lá, fisicamente para subir. Isso que nós conversamos muito com os meninos. O funil é muito estreito, então sai poucos jogadores de muitos jogadores. E não tem muito tempo de... Não tem tempo, não tem a oportunidade. A oportunidade às vezes vem uma vez só. É o caso do Morisco. É o caso do Lucas Ronier. Lucas Ronier, Maurício. Tem mais gente lá boa. Tem muita gente boa lá ainda, capitão, Eu mas gosto está dele. naquele... Eu gosto dos dois laterais, sabia? Eu acho o Felipe com grande potencial e o João também. João Almeida, lugar. preparado. O Guilherme Aquino também, outro Guilherme zagueiro. Aquino tá E muito tem o bem. Taverna, que é um menino também, que é Tá 2007. Né? Impressionante. É um menino de Taverna 2007 tem uma que liderança. já é Eu capitão gosto do meia do Sub-20, que é o Jean, camisa Tem o 10, que tem uma Jeanzinho, personalidade, muito bom bola jogador. parada, que é difícil. Dias, Os Fissi, garotos chegam como lá no Curitiba? quem o... Os garotos. Muitos desses que estão lá já estão lá desde os 11, 12 anos de idade, capitão. Eles são captados geralmente no futsal, já tem assim uns olheiros do futsal. Hoje em dia tem muitos captadores, sabe? Do clube? Do clube. Ah, Tem mas captador. empresário não, do clube? Não, tem captador do clube Maringá, tem em São Paulo, tem em Brasília, tem notícia no aqui. Nordeste, tem em todo lugar, Não, tem captador hoje em dia. notícia. Então vem menino de todo lugar para o Brasil. Tem algum atacante
sendo preparado? Tem bastante. Tem o Azaf, que é um jogador que faz bastante gol também. Tem o Dias, que joga também um pouco mais para frente, que é um menino também que tem um é um meia, mas potencial joga ali no muito falso grande. alto. Tem o Marcos, Rolina Ademir, também, que é Você muito viu bom. crescer o Paulo. Igor Jesus, Jesus Paixão, Paixão. todos eles Não, todos eu vi o- eu vi o- negociados, né? E Com uma negociados fábula, né? muito dinheiro e merecido, né, capitão? Porque são jogadores realmente Mas diferenciados, na né? cria, né? Então, para você ver que é a conversa que nós estamos tendo, pra você ver como é difícil jogar no Curitiba, né? A cobrança é muito grande. Uau, Então, esses jogadores não tiveram nem muito tempo assim de mostrar todos os valores Até dele no porque é Curitiba. muita responsabilidade agora jogar e ter que É uma ganhar. cobrança grande, né? É uma Você responsabilidade. falou aqui, não sei se tem condições, Guilherme, você falou do Jetson, né? Jets. Então, e o Jetson mandou um recado para você, lembrando daquela campanha belíssima de 95. Vamos colocar no ar. Fala, Jetson. Fala Marcelo Ortiz, fala Grandinça, parabéns e sucesso pelo programa aí HTV Esportes. Passando aqui para desejar aí sucesso a vocês e falar do nosso maestro, Ademir Alcântara. Tive o prazer de jogar em 95, onde o maestro chega com toda a sua experiência e sem dúvida nenhuma foi fundamental no processo aí para o nosso acesso, né? Além do grande futebol que exercia, a liderança dele também dentro de campo e fora de campo, com nós mais jovem, né? Que nem um pouquinho mais velho. E com toda a sua sabedoria aí nos ajudou muito em 95. Os meninos que estavam surgindo e os piás do Couto que estavam surgindo em 95, né? E conseguimos aí ter o nosso acesso nesse ano. E o Ademir teve aí uma participação muito grande, né? Em todo esse processo de liderança, de futebol, né? Que ele tinha, sempre foi o nosso maestro, um craque. E em 95 a gente consegue o acesso, sem dúvida nenhuma, e o Ademir aí fazendo um grande trabalho aí junto conosco, tá bom? Obrigado e sucesso ao programa. Aí, portanto, o Jetson, que você falou sem saber que ele ia falar aqui, você não disse, ó, a importância do Jetson. Quando precisou, o Brandão machuca, fica fora, o Jetson entra, e com essa pressão do garoto, que era o Jetson aí naquele momento, e fazendo gol, né? Fazendo gol, um jogador realmente muito importante para nós. É um jogador que entrava muito bem, fazia o facão, era forte, aguentava o tranco, um jogador que foi muito utilizado e Pra época, o atacante um artilheiro. moderno, não era, cara, Jogaria. E fazia gol, jogaria hoje fácil, Fácil, porque o Jetson, a gente falava assim que ele tinha uma sorte, um faro de gol impressionante. A bola sobrava para ele, ele finalizava muito bem. fazia. Bom, veja como são as coisas, Eduardo. Ele falou do Jetson sem saber que o Jetson ia falar. E o capitão falou no começo, lembra que ele falou que tinha um jogador que o pessoal não fala muito? Polaco. Polaco. Ninguém fala, né? Ninguém fala. Mas ele está Mas aqui. o Polaco está aqui, vai falar com a gente Tá aí, também. Veja o Polaco aí. Edson, Polaco. Olá, amigos. Sou o Polaco, ex-atleta profissional, jogador de futebol. Que alegria poder estar compartilhando com vocês esse vídeo e essa experiência que nós tivemos com toda a nação coxa branca e todos os amantes do futebol. 1995, o ano onde eu pude ter o prazer de participar dessa equipe, desse elenco, do Coritiba Futebol Clube, e nós temos o acesso à primeira divisão. Prazer maior ainda for estar ao lado de alguns grandes atletas. E não posso deixar de mencionar aqui o nosso querido ícone do futebol, maestro Ademir Alcântara. Ademir Alcântara, na época, já um jogador experiente, passando toda a sua experiência, né, para nós mais jovens na época, né? Então foi muito importante. Uma alegria poder relembrar de momentos marcantes daquela conquista, daquela trajetória toda de 1995, onde o Coritiba pôde ter aí então um acesso à primeira divisão. E falando desse grande amigo, desse grande maestro, né, e mestre que é o Ademir Alcântara. Ademir, um grande abraço, Deus abençoe você, obrigado por toda a sua experiência passada, não só naquele ano, mas em toda essa trajetória que nós temos também fora do futebol, caminhando juntos aí, com essa amizade e dentro dos gramados aí, poder ainda compartilhar, poder contar aí com a sua experiência e com tudo aquilo que você tem passado aí. Grande abraço, Ademir Alcântara, pessoal, né, dessa nação coxa branca, de todos os amantes do futebol, relembrando aí com vocês esse grande feito do Coritiba Futebol Clube em 1995, tendo o acesso à primeira divisão. Um grande abraço a todos vocês. Aí, ó. É. Viu só que legal? Fala bem. Muito legal. Dá para... Desenvolve bem, né? Eu não esqueço nada de 95. Polaco. E foram 6 anos você correndo atrás. 6 anos. Obrigado, né, Eles capitão? precisavam de apoio. E estava a imprensa, não abandonou.
E quem fez dele o jogador foi o Carpegiani, que usou ele. Todo mundo não sei o quê. Aí um lá abria, ele entrava aqui e jogava muito bem. Um abraço para o Polaco, fiquei contente Não só, de Ailton. saber. Tá aí, ó. Polaco, lembrei bem antes, porque ele foi útil, fazia Aí, ó. um grande trabalho tático. O Polaquinho era muito importante também, um jogador assim, de uma qualidade muito grande, muito rápido, tocava a bola, é um Jogador Boa. tático seria, jogador Ademir? muito tático. E fazia quarto homem do meio campo com a perfeição, me lembrava muito assim, o Valdo, como jogava, esse jogador também do que jogou no Grêmio, que eu joguei com ele no Benfica, Valdo. o Polaquinho fazia mesmo no setor ali, com a mesma qualidade. Rápido, né? Ele era rápido. Isso é. Muito bom jogador, Muito muito bem obrigado pelas lembrado. palavras. É, Esses meninos aí eu tenho assim uma Não, você admiração e foi um carinho Você foi muito grande por eles, viu, capitão? Você Porque foi o principal elemento para eles todos. É. E aí, que falou o Jetson, que falou. E Então aí- não estamos falando nada errado. É. A gente E aí, a gente teve que escolher 3 jogadores, né? Uhum. Ele não podia esquecer de um jogador que... Você não fala pegou? muito de você. O Alex não pegou? Pois é. Ele fala tanto do Ademir, que nada mais nada menos que um dos maiores craques que nós já tivemos no futebol brasileiro e mundial. Alex também Bem, esqueceu foi- de falar um pouquinho sobre isso. E tem o Ademir como ele. Fez jogar o Alex. Fala, craque Alex! Fala, Marcelo. Fala, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui, sabendo hoje que vocês estão recebendo aí o mestre Ademir Alcântara, meu parceiro aí de meio campo, lá atrás quando comecei, e hoje quando a gente tem a oportunidade aí de jogar algumas peladas. Vou voltar um pouquinho lá atrás, né, no ano de 95, o Ademir era, juntamente com o Pacheco, a nossa referência, vindo do interior de São Paulo, e eu era um dos meninos que estava ali subindo do sub-20 pro principal. Eu era o mais jovem daquele time, né? Tinha 17 para 18 anos e no início de 95 eu atuava ainda no sub-20, jogava nos aspirantes e treinava, completava treino com a rapaziada do principal. E uma coisa me chamava muito a atenção, que era como o Ademir se movimentava e como ele conseguia sempre estar em condições de receber a bola de frente pro gol adversário e com uma qualidade técnica e uma elegância absurda, né? E os meses foram passando, até que no início do mês de abril, o Carpegiani me dá uma oportunidade no time de cima e me faz uma pergunta, se eu atuaria do lado direito. E eu, louco para jogar, falei que já tinha jogado na direita, que eu tinha jogado na direita a vida inteira, o que não era verdade, né? Mas na ânsia ali de realmente poder jogar, eu acabo me colocando dessa forma. E o Carpegiani faz um coletivo numa quarta-feira. E o treino começa, eu começo a cair para dentro, que era onde eu estava acostumado a fazer. O Ademir, na parada da água, chama o Carpegiani e faz uma citação para ele, que é o seguinte: olha, eu posso ir pelo lado direito, o Alex e o Daniel são canhotos, eles podem trabalhar por aqui trocando, que eu acho que vai facilitar. E assim foi feito. Ele tinha uma relação boa com o Carpegiani ouviu, e eu faço a minha estreia em Irati, dou uma sorte absurda, ganho o jogo com 2 passes meus no início do jogo, e aí a minha trajetória começa, e a minha trajetória tem muito do Ademir, porque ele dá esse primeiro pitaco aí na parte posicional dentro do campo. E depois o Curitiba, por eu ser o mais jovem, me coloca para dividir o quarto com o Ademir. Então aquela Série B toda, que foi fantástica, o meu parceiro de quarto era o Ademir, e ali trocamos milhões de conversas, ele já com mais de 30 rodado, acostumado a grandes jogos, a grandes sensações, a jogar Champions League, e eu, um menino, iniciando, cheio de sonho, mas que muitas daquelas conversas se confirmaram e eu consegui também depois trilhar minha carreira. E hoje a gente se cruza por aí jogando futebol, ele cuida lá do meu filho lá no Curitiba, então tenho sempre um carinho e um agradecimento eterno ao Ademir. Ademir, um grande abraço, espero que você, o Marcelo e quem estiver por aí façam um grande programa, porque aí é uma grande pessoa e tem muitas histórias
E vou também, Marcelo, dizer o seguinte: chamem o Ademir de frangão durante o programa, que com certeza a audiência na região de Cianorte vai aumentar bastante. Grande abraço, rapaziada, e de novo, Ademir aí, obrigado por tudo, que realmente você faz parte aí, uma grande parte da minha trajetória. Grande abraço. Grande Alex, hein? Ó, tem história, hein? E Ademir não sabia dessa. Com certeza, tudo que o Alex conseguiu. Ele é muito humilde, né? Dizer que ele levou sorte, né? Ele jogava demais, né? Jogava demais. Mas Desde cedo. tenho ele era- certeza que isso que ele falou ali, o capitão passou por isso muitas vezes, o companheiro de quarto faz uma baita diferença. Vocês conversam muito, né? Conversava Nossa, muito fala demais. e dentro do campo, né, capitão? Ele, muitas vezes, ele muito novo e tal, ele dava um pique muito longo, aí ele queria voltar correndo, calma, pode vir devagar que a gente Tem o vai aqui, exemplo do volta. Seuzinho. Essas coisas a gente conversava Dirceuzinho, muito, esses toques. O Dirceuzinho. Seu também, que jogava muito bola. Dirceuzinho, mas ele tinha um vigor físico. Ele passava por você, né? Ele ia, Mas o voltava, Seu- ia, e ele tinha tanto. O Dirceu, Eu disse Guimarães. Dirceu Guimarães, ele vinha, ia para lá. Uma hora eu falei assim, Dirceu, você quer jogar onde? Porque senão você está por. Não, ele jogava o campo inteiro. Eu tinha que Sempre falar foi a- para ele, É. eu tinha que falar, você quer jogar onde? Porque você está aqui, está ali, né? Eu falei, quando você ficar velho, você vai ver que é melhor você esperar que a bola vai vir para Mas o frangão veio de Cianorte? Não, na verdade é franguinho. O frangão é meu irmão, né? Ah. E eu acompanhava o meu irmão e aí começaram a me chamar de franguinho. E aí, período do interior, você sabe, Pega, né? quero agradecer muito as palavras do Alex, aí, cracaço de bola, não Ah. precisa reverenciar ele, porque realmente ele foi Eu fui um fazer, jogador meu, Marcelo. fora de série, né? E se tornou. E eu tenho sempre uma história que eu conto com ele rapidinho, para contar rapidinho, Claro, assim, a ideia é essa. para você ver como o Alex ele tinha uma cabeça tão boa, tão preparada para o futebol, assim, da pressão, essas coisas todas, que a gente ficava no quarto. Aí nesse véspera do jogo do Atletiba, capitão, do 3-0, então aí desligamos, falamos assim, Alex, vamos dormir, 11 horas, está no horário, que amanhã nós temos um jogo muito difícil, precisamos descansar. Era um jogo com Pachequinho e Alex, Isso, você. isso. Era uma coisa, como é que encaixar aquilo? Era difícil os caras marcar a gente, porque a gente movimentava muito e era difícil achar. E aí metiu pro Pachequinho, aquela velocidade, aquela qualidade. E aí apagamos a luz, capitão, e fomos dormir. Puta, eu pensando no jogo, pô, nós precisamos ganhar esse jogo, nós precisamos subir E em não- casa, que o tem- Mojimirim era um time muito difícil de ganhar fora, porque eles tinham um timaço também, né? E fala aí no fim, depois lá com o Mogi, sabe como é que é as coisas, vai ser difícil, nós temos que ganhar do Atlético. 38 mil pessoas no campo. Aí eu comecei a pensar no jogo, não dormia, virava para lá, virava para cá. Porra, e daí daqui a pouquinho escuto o Alex roncando lá do outro lado. Parecia que ele era o experiente e eu era jovem. O homem realmente tinha uma cabeça muito boa, muito Foi um preparada. grande momento aqui. Você acha que esse momento que nós estamos chegando é mais ou menos igual aquele? Eu É acho claro, que sim, eu alguma acho que sim. particularidade? Eu acho que assim, a expectativa do torcedor, assim, o ambiente dos jogadores e com o treinador é outra coisa também que chama muita atenção. Como o Moser tem o elenco na mão, sabe? Você não vê. E eu meço muito um time, capitão. Quando termina o treino, você vê os jogadores sair, sentar lá fora um pouquinho junto, começa a conversar um pouquinho ali no campo, Não vai conversando. logo embora? Não vai logo embora, é sinal Isso é que o ambiente está muito bom. Já peguei ambiente no Curitiba, anterior a esse aí, que o jogador terminava, cada um já ia para sua casa e Se der para eu sair antes, sair antes. para sair antes, vai embora. O ambiente, o clima O que você pode dizer a CT é nós muito bom. sobre essa Série B de altos e baixos? Teve gente que chegou, desceu, chegou. Acho que a Série B da ônibus, que o Curitiba subiu, ele era mais fortalecido do que esse que fica. Você não sabe o que vai acontecer. Eu acho que naquele tempo os times tinham time melhores, assim, tecnicamente melhores. O Jimirim, Isso, era o Atlético. timaço, né? O Ceará tinha um timaço também na altura, o Remo tinha um time que era difícil de ganhar lá, muito hoje o Remo também está fazendo uma boa campanha, mas eu acho que assim, o futebol hoje ficou muito contato físico, muita marcação, assim, poucas oportunidades de gol, escanteios nos jogos, capitão, tem jogo que acontece 2, 3 escanteios. Pior que é. Antigamente nos nossos jogos aí era 15 Você falou no escanteios, Zambiase, Zambiase, teve um jogo Gralac, difícil lá em Fortaleza, ele fez ele o gol fez contra o Ceará. gol, Isso. que era um gol De cabeça? importantíssimo, de cabeça. Isso. O Zambiase e o Gralac foram também Você faz muito falar atléticos. do Alex? Eu estive com o Marcelo num torneio de Toulon, foi? Toulon, 96. Marcelo bem moleque. Aham. Levamos ele para nosso garoto de Pra homem. pegar o Vamos lá, vamos lá. breu.
primeira viagem internacional e tal, deparou-se com a seleção brasileira, que foi campeã em Toulon, ele narrando, É. e no pênalti, Ah. ele desceu com o microfone sem fio, eu estou na cabine, ele ficou perto ali, cada gol ele fala gol, aquele, que ele narrava o gol ali do lado dele. Claro. E o Alex bateu o último. O Alex bateu. Aí ele saiu correndo com o Alex, foi correndo com o O gravador. Alex comentou Olha o gol ali na cidade. comentou. Alex, e o gol Que momento aquele, porque hein? lá foi. Esse aqui saiu espetacular, correndo com o Alex, porque nós ficamos com a seleção lá há 20 e poucos dias. Aham. Só nós, né? Na verdade, era uma cobertura única. Isso. E, capitão, aí não esquecendo de jogadores que foram muito importantes também. Paulo Sérgio, o volante, o Cláudio Miro, né? Que Paulo Sérgio foi jogar em Portugal depois. foi um jogadorzaço. O Claudio Miro, quarto zagueiro, né? Cláudio Miro, quase zagueiro, depois jogou no Miro, Santos. ele Claudio Miro estava de assistente técnico É, aí. Em né? quem tá ele bem, está? foi. Santos, não sei quem ele está. Ele Tava no Santos. estava com o Argel Fux. Mas você sabe que ele veio como meia para cá e se Isso. adaptou de quarto zagueiro, né? Renato, goleiro, né? Também Renato. nos ajudou bastante. E tinha muitos jogadores bons, os meninos surgindo da base ali, era bastante. Mas foi Cuca, um volante. campeonato. É verdade, ele Difícil. pegou o volante. Então, muitos E o jogadores. Eu filho- estou esquecendo de alguém, depois os caras Falou vão. agora há pouco, o capitão falou do Dirceuzinho Guimarães. E tinha o Dirceu também, né? Que entrou diversas vezes nos jogos E Curitiba. o filho do Alex, quem herda, boa. quem herda não rouba, vai dar um. O menino é craque de bola. É. É mesmo, né? Ele não cresceu igual os outros ainda, ele tá assim, ele tá É que- tardia, a maturação é dele é canhoto? tardia. Não, é Direto. destro. E ele, capitão, tem uma visão de jogo impressionante. Faz uns 2, 3 anos atrás, quando eu cheguei no Curitiba, teve um lance no treino dele, ele menorzinho ainda, né? Aquela confusão dentro da área ali, tá batendo em um, batendo no outro, a bola veio nele assim, um pouco para trás da marca do pênalti. Ele pegou e deu um toquezinho assim, bem no cantinho. Lembrei do pai dele. Falei, ó, olha a visão do jogo do Piá. Impressionante Agora o Alex, a viu? qualidade. Quantos anos tem o filho do Alex? Ele tem 15. Mas ele Daqui a tá. pouco, capitão, anota qual é o nome dele? A gente chama de Fê, né? É o Fernando. Não. Como que é? Quem é esse? O filho do Filho do Alex. Poxa. Chama de Fê. Você sabe quando o Não, Alex é, subiu aí em 96? Felipe. Felipe. Isso. Aí em 96, Felipe, então. 96, quando estava começando. Bom, a imprensa era muito, ela acompanhava mesmo, cobrava, né? Uhum. Eu acho que briguei com os dois técnicos para colocar o Alex no time, porque eu falei, eu não posso acreditar que você tem um meio aí que tem que jogar e você não foi. Você vai lembrar, capitão? Você lembra essa? Você vai lembrar, capitão, que com o próprio Carpegiani teve discussão. E eu lembro, eu acompanhei que o Carpegiani inicialmente dizia, não, mas ele ainda está muito lento e tal. Daí o capitão brincou, não, mas quem tem que ser rápido é a bola, não precisa ser o professor. É. O capitão jogou com maestria que o futebol no meio campo, você não precisa dar muitos toques. Eu falo muito para os meninos lá. O Alex, ele dá o meio toque. E o Carpegiani sempre falava isso aí. O grande lance é perto da área ou dentro da área. Ali que você tem que... A área te protege dos defesas, né? E ali próximo da área sai uma falta também. E Ali. esse futebol próximo. pegado, você que foi tecnicamente maravilhoso, sempre tem um lugar para o craque, isso tem, Uhum. a gente sabe. Mas espremeu demais o preparo físico, espremeu muito o lance de meio campo, perdeu-se aquela Criatividade. coisa bonita de meio campo. Aquela criatividade, aquele jogo bonito, capitão, infelizmente, né? O 10 perdeu muito Tem. o valor, né? Perdeu o 10, eles estão jogando muito pelos lados. Pelos lados. E acaba assim, o 10 geralmente não é aquele jogador rápido, o jogador que é muito. Então, Tem um jogador lá no clube, lá no Curitiba, que a gente discute muito, Carlos de Pena. Ah. Esse rapaz, não vou tirar você desse... que é uma Certo, coisa certo. que eu fiz críticas a isso. Naquele jogo com a Ferroviária, ele jogou uma enormidade. Eu, você, o Eduardo e a torcida esperava que ele, No próximo no jogo. seguinte, ele ia jogar. Ele veio para o banco. Isso é do técnico, mas não precisava deixar a torcida raivosa, porque a torcida viu no cara brilhante, porque ele é um jogador, Não, ele é. você não vê hoje um jogador que está lá, mas mete uma bola, ele arruma um lugar para meter a bola. Isso aí, né? Mas, Nessa não. defesa fechada, eu não sei o que foi pensado lá, Uhum. mas a torcida ficou aí, Mas começou tem um detalhe, a capitão, É, o que me chamou a atenção. Fala. Claro. Isso que o Ademir falou para mim, não, assim, confirma o que eu imaginava. O Depena faz um jogo belíssimo, vai lá e faz gol. Não está tendo chance. Né? O que ele faz? Ele sai correndo, cruza o gramado e vai abraçar o Mozart. isso aí.
Não, não. Acaba. Mas isso eu aplaudi. Sim. Nós aplaudimos. O cara mais não falava um problema. Ele ia para casa, E a mais mulher um ia detalhe, aí. ele sai, ele é perguntado pela imprensa, bom perguntaram pela Não, ele- Pena, agora você vai ter, ele disse, Mas- eu tenho que agradecer porque o Mozart está tirando o que tem de melhor do elenco. Quer dizer, ali mostra que o elenco está na mão, porque não é hora do cara dar uma Não, mas reclamadinha, né? escuta só, eu valorizei ele como Sim. jogador e este momento que nós defendemos que ele não criou um problema para o Nada, técnico. Pô, exatamente. fosse no meu Ele é tempo muito um monte bom. de jogador ali, Então. Deus o livre. E o que? Para ele ficou assim, cômodo, ó, a imprensa está pedindo, o torcedor está pedindo, é hora de falar, não, eu quero jogar. Ele disse, não, o professor sabe a hora certa e todo mundo. Mas ele contemplou, É. até nunca Mas eu foi concordo, embora. joga demais. E o apelido do filho do Alex é Fefo. Chamou ele de Fefo? Fefo. É. Ah, então tá bom. O Depena é um jogador realmente jogou na Inglaterra, jogou em muitos lugares, jogou no Inter de Porto Alegre, jogou no Bahia. bem, né? É um jogador de muita qualidade. Só que o Moser tem o elenco na mão. O Moser ele tem todos os jogadores. Muitas vezes lá na TV Coxa o pessoal fala assim, pô, Ademir, você não acha que... Eu falo assim, ó, o treinador ele quer que jogue os melhores, que no momento que ele acha que é os jogadores que é o time que ele acha que está pronto para fazer o melhor Mas para a gente gente. que não vê, concordo com o capitão, a gente viu que joga ou depende, você teria que jogar. Isso entendeu? Mas eu tive técnico que falava assim, jogar, Então. arruma o jeito. Uma coisa, se me permite, Marcelo. Sim. Uma coisa assim que eu gosto muito de números, né, no jogo. E eu estava vendo a estatística de cartões amarelos do Curitiba. Curitiba é o mais apenado com cartões amarelos. São 103 cartões amarelos recebidos pelo Curitiba. Caramba. E eu vejo que não é o time mais faltoso. Mas será que não é o sistema É? que provoca isso? Sim. Aí, Ademir, a minha pergunta é assim, não teria que ter um trabalho de menos reclamação? Reclamar, talvez, Concordo. exageradamente? Sair expulso por reclamação é uma babaca. Concordo, eu acho que assim, o jogador tem que ter uma cabeça mais fria. Hoje em dia é muita reclamação. Você pode ver que sai uma falta, o time vai tudo em cima do árbitro. E o Sai árbitro outra fica falta, bobalhado, né? o outro time vai tudo em cima do árbitro. Quer dizer, dificulta pra caramba o árbitro apitar, porque não é fácil a pressão dos dois Agora, lados. tem uma coisa, E o jogador levar cartão amarelo, né, você, capitão? você Terceiro acha que amarelo. nunca foi expulso na vida? O árbitro anteriormente, você respeitava ele e ele respeitava você. Se Isso. conversar, Não é verdade? conseguia conversar com o árbitro. Não, hoje não tem Apita respeito. comitê. Hoje não tem Hoje respeito. o cara dá um pontapé, cai. Fica difícil. Ontem esbarraram um, ele estraga o espetáculo. Não tem como. Ó, quero falar para você que está construindo, para você que é construtor, para você que sabe das dificuldades no dia a dia, essa é uma facilidade que quero trazer para você. Quero falar da Cotragon. São 40 anos do concreto usinado para sua obra. Quando eu digo para sua obra, é da fundação até o teto. É verdade. Cotragon Concreto, que está há 40 anos uma empresa que facilita a sua obra. Faça como o Eduardo Vieira, que faz todas as suas obras e contrata a Cotragon e não dá dor de cabeça. Exatamente. Eduardo. Não dá dor de cabeça. E o construtor para Ademir aí. E o Ademir também sabe disso, né, Ademir? Tem que ter esse cuidado muito, né? Se tem. Então, Cotragon, 40 anos, concreto usinado para a sua obra. Um abraço para os amigos, irmãos Bruno e Fernando, que estão aqui com a Cotragon também apoiando o nosso projeto no HTV Esporte. Passou uma hora praticamente, muito rápido, Ademir. Estamos fechando quase. Então, eu lembrar que a defesa, né, foi Marcos sim. Teixeira, Gralac, Eita. Zambiase, Claudio Miro, Udida, né? Quando o Dida muito boa o que defesa. faz ali, porque ele veio como um segundo volante e ele vira um lateral Isso. esquerdo. E o Zambiase e o Gralac, pô, eles casaram muito bem, os dois chegavam junto, era difícil. Chegavam juntos, os dois, né? Lateral, hein? Me lembra muito bem, me lembra hoje o Maico e o Jaci, Jaci, que são jogadores que... E o lateral do Gralac? Parecia o escanteio, capitão. O Gralac foi Lateral muito e importante para nós também, Zambiase também, os O Zambiase de centroavante. Tem, nosso grupo era muito unido em 95, viu, capitão? Era churrasco toda hora. O Zambiase, Deus o tenha num bom lugar, um grande amigo que eu Foi um calchão, gente boa. foi embora. Um mas grande fazia cabeceador, churrasco, né? pô, É verdade. Ele foi Bola. Aliás, zagueiros no Curitiba é histórico. Desde sim, Fernando. É, isso aí. Nico, Berdan, Cláudio Marques, Ica. o nosso Cláudio- Catega, né, que jogava... Catega jogava... O Catega era ignorante para jogar bem futebol. Jogava demais, né? Brincava de jogar, né, capitão? Grandíssimo, né? Brincava de jogar. Mas eu estou falando lá de cá. Fernando, Nico, Vica, O Berdan, o Berdan, vai subir. Vicente, Gomes, Vicente, Gomes. Duílio, Gardel, Duílio. Duílio, Gardel. Um dia desse nós vimos lá na festa da confraria o Caçu.
o Irã Caçu, também era um jogador forte ali. E está vindo aí. O zagueiro do Curitiba, o Delado, Fizeram uma história que até era um pouco polêmica, mas ajudaram muito, como o Jorzão, jogava por ali também pela seleção. Auri também. Auri, Jogou muita bola também. Era muito. Eu ia lembrar o Sorley, mas o Sorley é pelo lado esquerdo. A vinda do Ademir faz a gente refrescar a nossa, né? É verdade. Faz bem para repor. A gente não pode fechar o programa sem uma polêmica. O Eduardo, só não tem polêmica da arbitragem. Agora eu quero falar dessa polêmica. A gente tem aí 2 minutinhos só para falar sobre isso, mas o Eduardo falou: não quero falar de polêmica da arbitragem, porque daí pega no meu pé da arbitragem. Quer falar da polêmica dos técnicos, que foi um assunto levantado. A gente tem que fazer um dia, inclusive, um papo como esse, mas eu quero aproveitar o Ademir, que jogou muito tempo em Portugal. Tem razão alguém desse lado aí? Tem razão o Ancelotti? Tem razão o Leão? Oswaldo? O que vocês acharam, hein, Eduardo? Eu acho o seguinte, eu acho que primeiro foi uma falta de educação daquela, né, quinta série. Eu acho que nem um piada de quinta série faz o que o Leão e o Oswaldo Oliveira fizeram. Porque é assim, você pode até ter uma opinião, eu acho perfeito, é direito de cada um. Tem horário, Mas tem um lugar certo. tem um local. Você está com uma personagem que foi convidada e você ser Traz convidado deselegante, para tua casa para. e você ser deselegante com o cidadão, né? Então, eu acho que hoje está começando a pipocar diz que me diz, contrário. Não foi bem isso, Não foram condenados. mas foi muito infeliz, tanto um quanto o outro. Despejaram mágoas. Afinal, nós sabemos que depois de técnico de futebol no Brasil está abandonado, não tem técnico. E, capitão, e Não até tem porque foram treinadores que foram fora, trabalharam fora, quer dizer, como é que eles podem, os outros não podem? Você perfeito, foi lastimável. E é o seguinte, segundo o Fórum Brasileiro, Alfredo Sampaio é o presidente do sindicato, cria Eterno. ele está lá há muito tempo. Ele fez aquilo lá para trazer um Ancelotti até para valorizá-los. E eles não entenderam O propósito. o coisa como é que o cara, do gato, né? Não entenderam a piscada do gato, mas foram. E aí, Ademir, você que Foram jogou na eu. Europa, o treinador brasileiro tem dificuldade realmente lá fora? O Ancelotti falou alguma mentira? Olha, eu acho que tem dificuldade sim, mas na época que eu estava em Portugal, nós tivemos grandes treinadores lá em Portugal, Carlos Alberto Silva, Marinho Pérez, Paulo Foram Tuori, todos, né? Tê Simões, que mais? Abel Braga. Eles foram todos treinador bem atendidos, Mas bem teve um que atendidos. muito bem atendido. Bem Teve um que foi o Otto O Glória, né? trabalho dele. Esse O foi o... Otto foi o maior. Ô, capitão, não podemos deixar de falar, né, de Abel, de Jorge Jesus, que tiveram aí. O Abel está fazendo um trabalho excelente e o Ancelotti deixa o cara trabalhar. Todo mundo já tiveram as oportunidades, quem assim, merecia ter oportunidade, deixa o cara trabalhar. A gente, como brasileiro, a gente não vibrou quando o Filipão foi para Portugal para ganhar uma Euro. E lá bateram Maravilhoso. palma por ele. Né? E nós estamos falando de um treinador que já ganhou tudo lá fora, quer dizer, a gente tem que tirar o chapéu Não, pro cara, foi deixar ele uma trabalhar, mágoa, foi muito deselegante. Errado, dizer o contrário. ignorância. Verdade. Eu lamento, viu? Lamentei. Fiquei com vergonha, né? Essa é a sensação deles. Né? Né? Bom, Ademir, quero dizer que estou muito feliz por ver você aqui com a gente. Né, dizer que esse time aqui, ó, que é uma lugar que você está jogando, tá treinando o time do Operário, mas final de ano vocês vão ver geralmente no time dos amigos do Macares, né? Tem você. Nossa, só para vocês terem uma ideia do time que joga lá. Mais alguém? Alex, Castorzinho, Marlos, Pedro Quem, Goiano, Keiso, Rafinha, Everton, Grande jogador. Jetson, Auri. E o Macares é Marcos, Macares é gente boa, né? O time é bom. O zagueiro grandão lá, como é que é o nome dele? O Márcio Santos. Não, o Márcio Santos também, mas O Márcio é o Márcio campeão, né? Puta, O agora Caxias. o Caxias tem o Márcio, o zagueiro tem mais. Peraí. O Castro. Mas tem mais zagueiro lá. Agora você tem que fazer uma lista, né? É muita fera, viu? Esqueci o nome dos caras aí. E falar da importância de 95 do Pachequinho e Brandão na frente ali, né? Com o Polaco, os caras jogavam muita bola, Pachequinho e o Brandão fazia gol, né? Se não tivesse um Brandão hoje aí, Já resolveu. Era tudo mais fácil. Chicão ou Brandão. Pronto, estava resolvido. Ademir, que Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. E parabéns, né? Porque você faz Obrigado parte pelo da convite. história lá de 95, subindo dentro de campo.
E agora sofre um pouco mais fora de campo, né, Ademir? Vai subindo agora, Está lá 30 dentro. anos depois. A gente sofre Está muito. dando né, Capitão? exemplo lá dentro. É, né? Passa um jogador aqui, ele olha, eu admiro esse cara. É, Um pergunta, pô, É exemplo, né, capitão? é. quem é, hein? Você não sabe? Vai no museu, veja quem é, a história dele e depois você É uma inspiração, né? chega à sua conclusão. É verdade. É bacana. Valeu, Ademir. Deus abençoe. Até a Obrigado, próxima. amém. Capitão, Eduardo, até a próxima. Valeu, Muito Marcelo. legal. Até a próxima. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez no HTV Esporte. Siga em todas as plataformas digitais, você tem o HTV e também nas redes sociais, tá bom? HTV Digital. Tem uma programação completa para você. Tem um programa do Roberto Insa que já é sucesso no Brasil inteiro e também está na Rede TV e aqui na HTV, porque é um novo projeto muito legal que chega e principalmente esse investimento vem ao Brasil e especialmente chega em Curitiba. Então nossa ideia é essa promoção do futebol paranaense e também das nossas coisas. Além do programa do Roberto Insa, você acompanha o Café com o Tico, já está sendo o maior sucesso. O Capitão Hidalgo, já pode falar o novo convidado aí, Capitão? Deu Jackson Queiroz, Pelé da Suburbana. O papo de primeira com o Capitão Hidalgo, né? Então, e o Jackson, para quem acompanha o futebol da Suburbana e para quem não acompanha, jogou demais e um baita convidado e você vai acompanhar tudo isso. Aí tem culinária para você que gosta de fazer aquela comida diferente, bem elaborada, mas com qualidade. Aí você tem turismo com imagens maravilhosas, espetaculares e vem muito mais novidades para você. Então aproveita, siga a gente também. A HTV está aguardando por você de portas abertas em todas as plataformas. Sexta-feira, sempre 19 horas. Nesse horário, você está acompanhando a gente nessa primeira exibição, você tem a HTV Esportes. Mas fica à disposição. Você está vendo em outro dia, lembre-se, sempre nas sextas, às 19 horas, um novo programa para você, um novo episódio. Grande abraço, que Deus abençoe a todos. Foi um privilégio ter estado com vocês. Audio Jungle. Audio Jungle.